Então, como é que funciona o medo de dirigir, né? Como é que funciona isso? O que acontece com a pessoa que experimenta o medo de dirigir? E aqui eu vou falar para você alguns dos perfis dessas pessoas, né? E você vai ver se você se encaixa em um desses perfis. Possivelmente sim. Quais são o tipo de pessoas que eu atendo, que eu ajudo a superar os seus medos, principalmente medo de dirigir? Eu atendo pessoas que não dirigem, de jeito nenhum dirigem, de jeito nenhum pegam o carro, não dirigem. Eu atendo pessoas que dirigem, mas não dirigem sozinhas, ou seja, se tiver alguém do lado, ela consegue dirigir, mas sozinha simplesmente não consegue. Tem pessoas que conseguem dirigir sozinhas, mas quando estão acompanhadas se sentem pressionadas, se sentem avaliadas, têm medo de errar, né? Então, pessoas que não conseguem dirigir acompanhadas. Tem também pessoas que dirigem, mas não conseguem pegar o trânsito, não conseguem pegar a BR, não conseguem pegar as vias mais movimentadas, porque tem medo dos outros motoristas, tem medo dos outros carros. E tem as pessoas que não conseguem tirar a CNH, né? Tem as pessoas que sabem dirigir, dirigir é tranquilo, até algo natural, mas na hora de fazer a prova da CNH, acabam se embananando, acabam ficando nervosas, ansiosas, e tudo isso que elas sentem acaba gerando dentro delas uma experiência que faz errar. E acaba gerando, então, a reprovação. Qual dessas pessoas você é? Qual dessas pessoas você é nesse momento? Não dirige, não dirige sozinha, não dirige acompanhada, não dirige no trânsito ou ainda está tentando tirar a tua CNH? Quem é você nesse momento? Comenta aí que eu quero saber. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre como funciona. Eu divido essas pessoas em dois tipos de medo. Essas pessoas experimentam, principalmente, dois principais tipos de medo. Quais são os tipos de medo que essas pessoas experimentam? Primeiro, medo de perder o controle. Então, elas vão pegar um carro, pegar uma máquina, né? E elas têm medo de perder o controle em relação a isso. Por quê? Porque se perder o controle, algo ruim pode acontecer, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, têm uma experiência de perda de controle, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre um atendimento que eu fiz, vou contar uma história, e você vai perceber essa situação de perda de controle. E existe o outro perfil de pessoas, que é o medo de ser avaliada. É o medo de ser criticada, é o medo dos outros motoristas buzinarem, é o medo de sentir vergonha de cometer erros, né? Então, essa pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe como fazer, mas ela se sente pequena, ela se sente envergonhada, ela sente que vai errar a qualquer momento. E que esse erro vai trazer algum tipo de consequência para ela, que vai ser ruim. Né? Então, também vou contar uma história daqui a pouco sobre um atendimento que eu fiz. Por exemplo, medo de perder o controle. Eu atendi hoje uma mulher, né, que ela, ao voltar, ao observar a origem do medo, onde esse medo começou, fiz com ela alguns exercícios, né? E para verificar onde esse medo começou, ela voltou para uma experiência onde ela tinha 6 anos e ela estava andando de bicicleta. Olha só, ela andava de bicicleta e acabou que ela ela caiu na bicicleta, né? E o fato de cair da bicicleta gerou nela, né, uma situação, uma experiência de perda de controle. Olha só, ela nunca tinha dirigido um carro, mas ela de alguma forma aprendeu de que quando ela vai pegar um veículo, vai pegar uma situação, né, de bicicleta até mesmo, ela pode sentir essa situação de perda de controle. E aí ela fica mal e ela acaba desistindo. A mesma sensação que ela experimentava. Né? Então, esse é um tipo de situação onde a pessoa experimenta exatamente a crença, né, que ela pode perder o controle. O medo de ser avaliada, né? Esse eu atendo muito. Hoje mesmo também atendi uma pessoa, né, que ela, ao se conectar com o medo, ela voltou para uma situação também na infância dela, tá? Onde ela vivenciou. Eu até perguntei para ela, né? Tem a ver com dirigir? Ela disse que não. Ela disse: eu era criança, eu estava fazendo arte, tinha ali 4, 5 anos, estava fazendo alguma coisa de criança e me repreenderam e me castigaram, né? E aí ela aprendeu que se ela vai fazer algo diferente,
Olha o aprendizado dela. Se vai fazer algo diferente, ela pode ser castigada, ela pode estar errada, pode cometer erros, né? E esses erros geram consequências, né? Então essa mulher, ela queria pegar o carro dela, né? E ela não conseguia pegar o carro sozinha porque vinha essa memória, né? Ela não se dava conta, mas vinha essa memória exatamente de que ela poderia cometer erros e os erros teriam então para ela consequências. E aí você pode me dizer, tá, Marcelo, mas eu nunca tive nenhum acidente. Nunca bati o carro, nunca passei por nenhuma situação de acidente do carro, nunca passei por nada disso. Inclusive, quando eu era criança, eu nunca dirigi. Eu nem tive nenhum problema relacionado a carro. Muitas pessoas me dizem isso. Muitas pessoas me dizem isso. E o que acontece, né? O que é o principal para você se dar conta aqui? O medo de dirigir, ele é aprendido na infância. E na infância você não dirigia, né? Claro que vai ter aqueles casos onde a pessoa viu na TV um acidente, onde a pessoa estava num carro quando criança e pensou que o carro ia bater, sentiu medo. Isso pode acontecer e criar algum tipo de situação. Mas, de modo geral, o medo de dirigir muitas vezes não está nem relacionado a dirigir. Ele está relacionado muitas vezes a situações mais profundas, muito mais profundas, tá? Que a gente muitas vezes não faz nem ideia de que estejam conectadas. Por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi hoje, ela me procurou, olha só, há mais de 10 anos habilitada e não pegava o carro para nada. Ela me disse, Marcelo, eu tive um acidente já. Eu tive um acidente há 10 anos atrás e eu acredito que esse acidente é onde começou o meu medo. Eu disse, tá bem, vamos investigar isso, né? É uma boa pista, mas a gente precisa investigar. E eu atendi ela hoje, né? E ela me disse, olha que interessante que ela me disse, antes do atendimento, ela me disse assim, olha, Marcelo, já tem mais de um ano que eu te acompanho nas redes sociais, já tem mais de um ano que eu te conheço, que eu conversei contigo, mas eu, de verdade, eu nunca tive coragem de iniciar esse tratamento, porque eu tenho medo do que vai vir, eu tenho medo do que eu vou me conectar. Talvez eu me conecte com algo que dói. Só de pensar nesse medo já me dá vontade de chorar. Ela me falou isso. E aí, naquele momento, eu já pensei, deve ser bem mais profundo, né? Muito bem. Quando eu fui fazer o atendimento com ela hoje, né? E aí eu usei hipnose, usei PNL, levei ela para o momento onde esse medo começou. E agora imagina uma linha do tempo. Ela está nos dias de hoje, tá? Ela voltou na linha do tempo dela até o momento do acidente, há 10 anos atrás. Vivenciou esse acidente. Voltou um pouco mais, para quando ela tinha 7 anos e ela caiu de bicicleta também, né? Teve uma situação na bicicleta, onde ela foi repreendida pela mãe dela, tá? E depois ela voltou um pouco mais ainda. Sabe para onde ela voltou, gente? Ela voltou para quando ela tinha 4 anos de idade e, segundo ela sofreu uma violência de um homem, um abuso. E aí, perceba, né? A gente já está falando de um assunto já bem mais pesado, né? Um abuso, uma violência de um homem adulto com uma menina, né? Então, é pesado e mexe com questões muito íntimas da pessoa, né? Bom, eu disse a ela que ela tinha muita coragem, né, de compartilhar isso comigo, né? E que ela precisaria tão somente se conectar com isso mais uma vez para poder se libertar disso de uma vez por todas na vida dela, né? Ela topou, ela tinha noção, né, da importância disso para ela, ela topou e a gente fez então todo esse trabalho, ela se libertou e com certeza a partir de agora ela vai dirigir com muita tranquilidade. Mas por que eu estou te contando essa história? Para que você perceba que o medo não é simplesmente medo de dirigir. O medo de dirigir que você tem hoje, ele pode estar conectado com questões muito mais profundas. Desde uma queda de bicicleta, desde um xingão que o seu pai, a sua mãe te deu na infância, até uma situação mais pesada, né, como a dessa cliente que eu relatei agora. Então, a gente não sabe o que vem. A gente precisa investigar. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções para se conhecer melhor e para conseguir lidar de um outro jeito com os nossos desafios, sabe? Muitas vezes tem essas questões, né, que a gente deixa para baixo do tapete e não mexe por medo, né, de que vai doer. Só que isso fica lá te consumindo. Isso fica lá de alguma forma. Imagina essa mulher, né? Ela está com a dificuldade para dirigir. Eu disse para ela, com certeza não é só de dirigir, né? Com certeza essa violência que você sofreu está te
atrapalhando em tantas outras coisas da vida, né? E que bom que agora você resolveu mexer nisso, porque agora você vai se libertar e vai seguir a tua vida, né? Como uma mulher adulta, livre. Essa é a ideia, né? Então, perceba, o teu medo ele não está diretamente conectado a dirigir. O teu medo ele está conectado com a história da tua vida, com aquilo que você já vivenciou e com as tuas memórias de alguma forma.